Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, professor Eduardo Benjamin, para gravar mais uma aula por solicitação dos professores. É uma aula de reposição, o professor Luiz me pediu, e nós vamos tratar desse assunto aqui que você está vendo aí, ó. Conceito e instalação de máquina virtual. Perfeito? Então, conversando com os professores, o professor Luiz especificamente falou assim: Eduardo, por que você não grava aí um conceito de uma máquina virtual? Os alunos já tiveram isso, mas esqueceram, tal, tudo mais. Então, meu querido aluno, estamos aqui na Fundação do Instituto Tecnológico de Osasco para falar disso. Uma virtual machine ou uma máquina virtual, beleza? Bem, vou começar primeiro pelo conceito. O que é um conceito de uma VM? Então tá ali para você, ó. Uma máquina virtual é um software que emula. Professor, dicionário, emular. O que é emular? É fazer de conta. O meu emulador é um dispositivo que faz de conta que algo existe. Então veja bem, existe uma máquina virtual no nosso computador? Não. A princípio não existe. Não existe. Não confundir máquina virtual com memória virtual, é outra coisa. Mas sempre que você ouvir a palavra virtual, você tem que saber que em tecnologia virtual é algo que não existe, mas o sistema faz de conta que existe. No caso aqui, quem vai fazer de conta que existe essa máquina virtual, que o nome já diz, é uma máquina que não existe, é o sistema operacional. Perfeito? Então vamos lá, tela cheia para você. Uma VM é um software que emula um computador físico, permitindo que você execute um sistema operacional completo dentro de outro sistema operacional. Em outras palavras, uma máquina virtual é um ambiente virtual que funciona com um computador independente, mas que compartilha os recursos físicos, né? O que é recurso físico? É o que tem na sua máquina. Recurso físico é a sua unidade central de processamento, também conhecida como CPU, é a memória RAM, é o disco que está no seu computador e assim por diante. Perfeito? Na imagem, eu vou interagir com vocês agora na imagem. Na imagem é o seguinte, ó. O que nós temos? Nós temos aqui o hardware, que é a parte física, e nós temos o nosso sistema operacional, começa aqui. Professor, eu estou vendo aí que você está dando duas opções de sistema operacional. Sim, vocês sabem que existe o Windows e vocês sabem que existe o sistema operacional do Pinguim, que é o Linux. E aí vem o software de virtualização. A gente vai tratar disso aqui nesse nosso encontro. A gente vai tratar disso aqui, o software de virtualização. E aí você tem, no caso, uma máquina, outra máquina, outra máquina, outra máquina. No nosso desenho aqui, a gente tem uma máquina rodando Windows, outra rodando Linux, outra também pode estar rodando Windows, outra pode estar rodando Linux. Professor, mas pode isso? Pode. Por quê? Porque uma está rodando banco de dados, banco de dados, a outra está rodando uma questão de internet, domínio, né? Outra está rodando outra questão de internet, que é e-mail, e outra está rodando um sistema de Enterprise Research e CRM, Customer Research Manager, que é sistemas que gerencia aí o seu negócio, né? O RP gerencia a empresa como um todo, o CRM gerencia a parte de clientes. Perfeito? Então, vamos lá. Eu aqui com você aqui. Uma máquina virtual é um recurso que a gente utiliza quando a gente quer ter duas coisas distintas, três coisas distintas rodando na nossa máquina. Perfeito? E na sequência, com a explicação do professor, você vai entender exatamente como isso funciona. E posteriormente, na sequência também, a gente vai ver como que a gente faz para instalar uma máquina virtual no nosso computador. Beleza?
Beleza, professor. Manda pau aí. Então, a primeira coisa que eu falo aqui, pessoal, é o seguinte, de repente, o problema de você ter 2 ou mais sistemas operacionais rodando numa máquina. Isso é um problema, tá? E tem aluno que fala assim para mim, nossa, professor, eu nem sabia, tem aluno que fala isso, eu nem sabia que eu podia ter mais de um sistema operacional rodando na máquina. Sim. Pessoal, vocês sabem, né? O professor Benjamin, que vos fala, é professor de concurso público. E há muito tempo, eu me lembro, pessoal, que numa ocasião eu tinha 4 sistemas operacionais instalados no meu computador. Nossa, professor, por que você precisava ter 4 sistemas operacionais para dar aula de concurso público? Então vamos dar um exemplo. Na Polícia Rodoviária Federal, concurso da Polícia Rodoviária Federal, eles pediam Linux. No concurso da Caixa Econômica Federal, pedia Windows 7, pediram Windows XP. Então, pessoal, teve uma ocasião que eu tinha 3 Windows instalados na minha máquina. Tá? Eu tinha um Windows XP, eu tinha um Windows Vista, meu Deus, ó, o 7 e o Vista. Tinha 3 sistemas operacionais, o Windows e mais o sistema operacional Linux. Mas, você vai ver aqui, pessoal, que a gente pode ter problema quando a gente tem 2 ou mais sistemas operacionais. Professor, que tipo de problema a gente pode ter? Vamos lá? Vamos ver o tipo de problema que eu posso ter? Primeiro, tá? O Windows, o Linux e o Apple, ou o iOS, né? A maçãzinha, tá? Então, dentro do ambiente Windows, primeira imagem lá, ó. Dentro do ambiente Windows, dentro do ambiente Linux e dentro do ambiente iOS ou Apple, a gente já tem uma característica. Cada um tem um jeito de guardar suas informações. Por exemplo, o que é um sistema de arquivo de um sistema operacional? Gente, sistema de arquivo de um sistema operacional, o Windows tem o dele, o Linux tem o dele, o iOS tem o dele, o Apple tem o dele, é o seguinte, cada um tem uma estrutura, cada um tem um jeito de gerenciar o que se armazena nos discos, tá? E eles determinam como os dados armazenados serão organizados e acessados. Então, pense bem, estruturas para gerenciar armazenar dados no disco. Eles determinam como os dados são armazenados, como os dados são organizados e como os dados são acessados. Vou dar um exemplo aí para você que me escuta. Você já deletou um arquivo? Já. Esse arquivo já foi para a lixeira? Sim, professor, já foi para a lixeira. Você já recuperou um arquivo da lixeira? Sim, professor, eu já recuperei um arquivo da lixeira. Então, quem manda o arquivo para a lixeira? Quem determina se você vai recuperar o arquivo ou não? Quem determinou que não pode ter um asterisco no nome de arquivo dentro do Windows? Tá? Quem determinou isso? Quem determinou que a quantidade de caracteres totais no nome de arquivo, envolvendo o tipo do arquivo, que é .docx, por exemplo, .jpeg, quem determinou que o nome do arquivo, a extensão do arquivo e mais todo o caminho que ele vai de pasta em pasta até você guardar, quem determinou que são 260 caracteres dentro do Windows? O sistema de arquivos. Então, gente, eu costumo dizer nas minhas aulas, até brincando, que você ter 2 ou mais sistemas operacionais numa máquina é que nem casar e morar com a sogra. Ela quer fazer de um jeito, você quer fazer de outro. O Windows
quer guardar os arquivos de um jeito, quer recuperar os arquivos de um jeito, quer nomear os arquivos de um jeito. O Linux tem um jeito dele. A maçã mordida tem a maneira dela. Perfeito? Então veja só. O Windows. O Windows, pessoal, começou a trabalhar com um sistema de arquivos chamado FAT. File Allocation Table. Então, se você pegar lá os primeiros Windows 85, os primeiros Windows, ou antes até lá o DOS, né, que o Bill Gates criou o DOS, você vai ver que existia uma tabela de alocação de arquivo que depois foi melhorada para FAT32 e hoje tem aí o NTFS, que é a nova tecnologia de sistema de arquivos. Então, pessoal, o que o professor está apresentando agora para você entender, para depois você compreender e amarrar tudo, é o seguinte: os dados ficam armazenados em HDs, mas já ficaram armazenados em disquete. E a Microsoft criou uma tabela lá no tempo do disquete, que era uma tabela chamada FAT. Depois os disquetes deram lugar ao HD, os HDs cresceram, essas tabelas foram implementadas para a FAT32 e finalmente para as tabelas NTFS, que é uma nova tecnologia de sistema de arquivos. Isso são sistemas de arquivos. Dentro do Linux a gente tem Eraser FS, Extend for 4. Então, meu querido aluno, você está vendo que o jeito que o Linux guarda, administra, recupera arquivos é diferente do jeito que o Windows guarda, administra e recupera arquivos, que também é diferente do jeito que o HFS Plus, utilizado no Mac, também trabalha. E também o Apple File System. Então vamos fechar? Vamos. Dá para ter 2 sistemas operacionais ou mais na mesma máquina? A princípio, não. A não ser que o sistema operacional entenda que ele tem várias máquinas ao invés de uma. Ah, professor, você falou aí que você trabalhava com 4 sistemas operacionais lá no passado. Então dá para fazer? Dá. Mas tem um pulo do gato? Tem um pulo do gato. E você vai descobrir o pulo de gato nessa aula. Legal? Bem, então tá aí. Olha só que slide legal. Ter 2 ou mais sistemas operacionais na mesma máquina pode causar diversos problemas. Primeiro, gerenciamento de partições. Segundo, conflitos de bootloader. Terceiro, performance degradada. 4, manutenção e atualização. E 5, compatibilidade de drivers. Vamos explicar cada uma delas? Primeiro, quando eu trabalhei com 4 sistemas operacionais instalados na mesma máquina, eu optei não por máquina virtual, é o que a gente vai fazer nessa aula, mas eu optei por uma coisa que é criar partições no HD. É uma coisa também que você, aluno do 2º ano, deve ter ouvido falar lá no 1º ano. Então, pessoal, veja bem, o que eu fiz há 10 anos, mais de 10 anos atrás? Bem, eu entrei dentro do Windows, eu fui lá num particionamento de disco e criei 4 partições. 4. É uma técnica que você diz para o sistema operacional que você tem, abre aspas, 4 HDs. Você só tem um, mas você particiona. Professor, eu posso falar divide? Não, a gente não fala divide, a gente fala particiona. Mas você cria partes, você cria 4 divisões. E depois que eu particionei, pessoal, eu vim com CD de instalação
na época. Hoje a gente vai usar um ISO aqui, que é uma imagem do sistema operacional, você baixa da internet. Mas naquela época eu usei um CD de instalação do Windows XP, eu usei a instalação do Windows Vista, eu usei a instalação do Windows 7 e eu usei uma instalação do Linux. Depois que eu dividi o disco, dividi não, professor, você tem que falar particionar. Isso, depois que eu particionei o disco em 4, eu entrei com um sistema operacional em cada um deles. Agora, tem que gerenciar isso. É a primeira caixa de texto ali. Isso dá problema. Criar as partições também não é simples. Instalar um sistema operacional em cada uma das partições também não é simples. Bem, segunda caixinha, conflito. Professor, o que é? Eu não estou entendendo. Caixinha, a primeira caixinha é essa. E a segunda caixinha é essa aqui, caixinha de texto. Vamos aqui, segunda caixinha. Conflito de bootloader ou carga de boot. Carga de boot. Perfeito? Ali, conflito de bootloader ou carga de boot. Pessoal, quando você liga o seu micro, presta atenção, aluno, quando você liga o seu micro, acontece 3 coisas antes do Windows aparecer para você, antes do Linux aparecer para você, antes do iOS aparecer para você. Então, pessoal, dentro do ambiente Windows, a gente fala que tem um programinha chamado Post, P de Paulo, O de ovo, Post, S de sapo e T de tatu. O Post é Power on Self Test. P de Power, O de On, S de Self, T de Teste. Power on Self Test. É um programa de autoteste. Esse Post, pessoal, ele executa 3 coisas na sua máquina, quando você liga a sua máquina. Primeiro, ele, com uma pranchetinha na mão, entre aspas, ele vai lá e tica tudo que tem na sua máquina. Ele testa a memória, vê se está certo. Ele testa o monitor de vídeo, vê se está certo. Ele testa o teclado, vê se está certo. Beleza? Estando tudo certo, pessoal, esse Post ele faz a carga dos drivers da sua máquina. Drive é um conjunto de programas que permite que algo na sua máquina seja reconhecido. Por exemplo, drive de som. Você pode ter a caixa de som mais top do mercado. Você pode ter o microfone mais top do mercado. Se você não tiver o driver dele, que é um programinha, que vai fazer o Windows reconhecer sua placa de som, vai fazer o Windows reconhecer o seu mic, eles não reconhecem. Então, no segundo momento, é o que eu digo que o seu computador começa a ganhar vida. Então, vamos relembrar? Post. Ele vai lá e fala, memória certa, tica. Teclado, tá tudo certo, tica. Som, tá tudo certo, tica. Placa de vídeo, tá tudo certo, tica. Depois ele carrega todos os drivers. Drive do Windows, drive de som, drive do mouse, drive do teclado, carrega tudo. E por fim, ele vai numa área chamada área de boot, que é o Master Boot Record, e ele carrega o sistema operacional que está lá. Tá bom, professor, eu tenho Windows na minha máquina. Sim, no terceiro processo de boot da sua máquina, no terceiro processo do Post, ele vai lá e fala, é o Windows que está aí, no MBR, Master Boot Record, é o Windows que está aí no MBR, então ele vai lá e carrega o Windows. Aí ele olha lá, é o Linux que está lá, ele carrega o Linux. É o iOS da Apple que está lá, ele carrega. Então, pessoal, veja bem, você lembra quando eu falei que eu tinha 4 sistemas operacionais instalados na minha máquina? A pergunta é, qual sistema ele carrega? Então na caixinha 2 aí, conflitos de bootloader, eu resolvi esse conflito. Eu resolvi esse conflito instalando na minha máquina um gerenciamento de boot. Olha só. E sabe como ele chamava? Ou ele chama? Grub. G-R-U-B, Grub. Quando eu ligava a minha máquina há mais de 10 anos,
A primeira coisa que aparecia era um menuzinho. E nesse menuzinho tinha duas opções, o Windows e Linux. Quando eu entrava no Windows, ele me dava mais 3 opções. Lembra, né? Eu tinha o XP, eu tinha o Vista, eu tinha o 7. E se eu entrasse no Linux, aí ele me dava só uma opção. Na época, acho que era um Ubuntu que eu tinha. Era uma distro Linux. Distros são distribuições Linux. Porque o Linux, por ser livre, pessoal, ele tem várias distros. É como se fosse vários tipos de sistema operacional ou várias empresas fabricantes. Posso te dar um exemplo, Slackware. Posso te dar outro exemplo, Red Hat. Entendeu? Posso te dar outro exemplo, um Ubuntu, que eu trouxe aqui para a nossa aula. Então, na segunda caixinha, existia um conflito, né, de boot, de qual programa ele vai carregar, por isso chama bootloader, qual é o que vai carregar, que eu resolvi fazendo um GRUB, GRUB, depois nas próximas aulas eu posso até gravar um vídeo sobre isso, para poder gerenciar o boot da máquina. Perfeito? Performance degradada. Eu fiz benchmark, eu fiz análise de trabalhar com vários sistemas operacionais. Não senti essa degradação, mas em alguns casos pode ter. É o item, é a caixinha 3 aqui, ó, performance degradada. Eu trouxe para você. Alguns dizem, né, executar múltiplos sistemas pode trazer degradação. O que é degradação? A máquina fica lenta. Mas as minhas experiências mostram o seguinte, cara, apesar de ter 4 sistemas operacionais instalados na minha máquina, na verdade, quando eu escolhia no bootloader um determinado sistema, ele como se ignorasse os outros. Perfeito? Agora, a quarta caixa aqui, essa é problemática, né? Essa é problemática. Drivers. Então veja bem, quero falar com você aí que me assiste. Se você procurar na sua máquina, você vai ver que existe uma pasta do Windows e dentro do Windows existe a pasta de drivers do Windows. Perfeito? Então, pessoal, tem um risquinho ali do Chroma. Então precisa tomar cuidado que pode haver, né? Compatibilidade ou incompatibilidade de drivers específicos. Mas eu já te adianto aqui. Quando você instala o sistema operacional Windows numa máquina, ele cria uma pasta para os drivers do Windows num determinado lugar. Quando você instala o Ubuntu numa determinada máquina, ele instala os drivers do Ubuntu num determinado lugar. Beleza? Mas isso também precisa ser gerenciado. Bem, eu trouxe o problema de você ter vários sistemas operacionais instalados na mesma máquina e agora eu quero trazer as vantagens que você terá ao usar esse conceito que a gente está trazendo hoje para você, que é o conceito de máquina virtual. Vamos dar uma tela cheia aqui. Vantagens da VM. Isolamento. Cada máquina virtual é isolada do sistema host de outras VM. Professor, o que é host? A palavra host significa computador, tá? É uma maneira da gente se referir ao computador, perfeito? Host é uma máquina, é um computador. Cada VM é isolada dentro do computador de outras VM. Então, se está isolado, a gente tem segurança e tem estabilidade. Flexibilidade. Permite executar diferentes sistemas operacionais e versões de software em uma máquina física. É o que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente vai rodar o Windows e na mesma máquina a gente vai rodar o Linux. Vocês vão ver daqui a pouco. Economia de recursos.
Utilização de recursos de hardware permitindo consolidar vários servidores em um único hardware físico. Meu aluno, vamos voltar lá no passado? Se eu não tivesse o recurso de instalar 4 sistemas operacionais no mesmo notebook e carregar um único notebook para dar minhas aulas de concurso público há 10 anos, quando eu dava Vista, quando eu dava XP, quando eu dava Seven, inclusive Linux, o que teria que acontecido? Eu teria que comprar 4 micros, pessoal, 4 notebooks. Ia ter que ter aqui no meu armário, eles bem identificados, ia ter que saber, tipo, pô, hoje é quinta-feira, eu tô dando aula lá para a Polícia Rodoviária Federal, lá é o sistema operacional Linux, então tem que pegar essa máquina aqui, tem que pegar a máquina A. Aí eu chego lá, tô com a máquina errada. Então, pessoal, sem chance, né? Essa economia de recurso, ela vem acompanhada também por uma administração melhor desse lance de carregar uma máquina com um sistema operacional, carregar outra. E finalmente, facilidade de backup e recuperação, né? É mais fácil criar backup e cópias, snapshots de VMs para uma recuperação rápida em caso de falhas. Beleza? Bem, agora que você já sabe, agora que eu já te atinei, né? Agora que eu já te criei uma necessidade que de repente você achar que nem precisava, eu vou falar de alguns softwares de virtualização que existem e a gente vai especificamente pegar um, que é o VirtualBox, e vamos instalar juntos e você vai acompanhar a instalação, beleza? Bem, VMware, Workstation, estação de trabalho. Pessoal, é um produto da Dell, né? A Dell, pelo amor de Deus, Dell, uma gigante da tecnologia. Então, o que é o VMware Workstation? É um software de virtualização que permite aos usuários criar e executar múltiplas máquinas virtuais em um único computador físico. Tá? Então eu chamo sua atenção pelo seguinte, a proposta agora é mostrar 4 produtos que têm o mesmo objetivo. É o que? Pegar uma única máquina que você tem e fazer de conta que você tem 2, tem 3, tem 4 e assim por diante. Perfeito? Bem, aí vem, né, a parte técnica. Suporta diversos sistemas operacionais, oferece um ambiente isolado para desenvolvimento, outro ambiente para teste, outras aplicações. É ideal para desenvolvedores e profissionais de TI. Proporciona flexibilidade, segurança, eficiência na gestão de múltiplos sistemas operacionais em uma só máquina. Tá? Então, eu acabei não mostrando ali, mas está grifado ali, ó. VMware é um software de virtualização, permite aos usuários criar e executar múltiplas máquinas virtuais, um computador físico, suporta diversos sistemas operacionais em um ambiente isolado, para desenvolvimento de testes e outras aplicações, ideal para desenvolvedores e profissionais de TI. Nós só não podemos nos esquecer que hoje, com aqueles serviços em nuvem, tá? A gente tem, vou usar aqui como lousa, a gente tem aqui aquele serviço em nuvem, que é o PaaS. Tá? Que é plataforma como serviço. Você já assistiu aula comigo, isso é tema de minhas aulas. Tem infraestrutura como serviço também. E tem o software como serviço, né? Quando você usa o Google Docs, quando você usa o Office 365 em nuvem, você está usando o software como serviço. Quando você usa o GitHub para desenvolver alguma coisa, você está usando o PaaS, a plataforma como serviço.
E se na sua empresa você contratou tudo da Microsoft, você contratou sistema operacional, você contratou ambiente nuvem, você contratou disco, você contratou processador, você está, na verdade, contratando a infraestrutura como serviço. Beleza? Então o professor gosta de explicar tudo direitinho. Então já está aí também reforçado aí. O que o professor está querendo dizer? VMware Workstation da Dell é uma opção legal? É uma opção legal. Dá para trabalhar com desenvolvendo várias coisas, dá para trabalhar desenvolvendo várias coisas. Mas existem outras soluções como essa plataforma com serviço? Não podemos nos esquecer que sim, existem outras soluções. Bem, VirtualBox é o exemplo que a gente vai utilizar aqui para poder criar nossa máquina virtual passo a passo. Depois vamos rodar um Ubuntu dentro dela e você vai ver que não é difícil. Então tá aqui, ó, VirtualBox é da Oracle, só estamos falando de gigante, né? Esse logo dele aqui é muito conhecido, ok? Muito conhecido. E aqui, ó, permite a criação e execução de máquinas virtuais em diversos sistemas operacionais. Também cria um ambiente isolado para teste e desenvolvimento. É amplamente utilizado por desenvolvedores, profissionais de TI, entusiastas de tecnologia. VirtualBox suporta uma ampla gama de sistemas operacionais, hóspedes e fornece interface amigável e intuitiva. É uma alternativa ao Malware Workstation, por ele ser gratuito e de código aberto. Beleza. A Microsoft também tem o seu sistema, pessoal, que é o Hyper-V, né? Microsoft Hyper-V. É V de virtualização. Permite a criação e a gestão de máquinas virtuais, facilitando o uso de múltiplos sistemas operacionais em um único host. Destina-se a ambiente corporativo e de desenvolvimento, oferecendo recursos avançados de virtualização. Suporta diversas plataformas e é amplamente utilizado para testes e outros tipos de serviço. Então, você vê aí que é uma outra solução também que nós temos, que a gente pode implementar aí sem problema, tá? Bem, a quarta e última solução é uma solução baseada em Linux, para o ambiente Linux. Então, de repente, não sei, tem aluno meu que é ficcionado por Linux. Ah, professor, eu tenho Linux, tal, você tem uma solução para Linux? Sim, tem a KVM. Vamos ver o que ela é? Olha aqui, ó. Kernel é núcleo, tá? Baseado em Virtual Machine. É núcleo baseado em Virtual Machine. É uma solução de virtualização de código aberto baseado em Linux. Integrada ao kernel do Linux, o núcleo, né? Permite transformar o sistema Linux em um hipervisor completo. Olha que show! Suporta a execução de múltiplas máquinas virtuais com diversos sistemas operacionais e convidados. É amplamente utilizado em ambientes de data center e cloud computing. Oferece alto desempenho e escalabilidade, sendo uma opção popular para soluções de virtualização em Linux. Perfeito? Bem, hoje em dia, pessoal, os conceitos eles se amarram de tal maneira. Você vê, o ambiente Linux é um ambiente preferido por muitos profissionais, tá? E, inclusive, existem soluções muito seguras dentro de Linux. Entre outras coisas, essa segurança leva esses profissionais a optarem por um ambiente Linux, tá? Quando você estiver lá no terceiro ano, de repente
acompanhando a aula que eu estava falando ontem para os alunos de TCC, vocês vão ouvir o professor falar de Kubernetes, o professor falar de docs, né, que são docas, ambientes fechados para processamento em nuvem. O professor vai falar de Hadoop. Então, as coisas, as tecnologias, elas às vezes se entrelaçam. O KVM é uma tecnologia que, com todo o respaldo do Linux, ele procura e traz soluções de virtualização para rodar em computação em nuvem. Tá? Computação em nuvem. Assim como os Kubernetes, assim como o Hadoop e outras coisas que você vai ver no decorrer do nosso curso. Beleza? Bem, chegou a hora da gente fazer a instalação de uma máquina virtual usando o VirtualBox. O que o professor fez? O professor fez uma receitinha de bolo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, 5, 6, que você pode de repente printar esses 2 slides aí e pode acompanhar, ou pode tirar um print screen, acompanhar no celular, fica à vontade. Mas cada caixinha dessa aí, passo 1, passo 2, passo 3, o professor na sequência abriu, explorou o que você tem que colocar, que botão que você tem que clicar e assim por diante. Gente, essa instalação aqui, deixa eu falar uma coisa, você só não consegue fazer se é muito simples, tá? E o professor ainda aplicou uma didática muito grande que você vai acompanhar a partir de agora, tá bom? Bem, vamos falar do passo 1. Baixar e instalar o VirtualBox. O que eu preciso? Preciso acessar um site. O site está aqui, sem segredo. Fazer o download. Lá você vai ver que tem várias opções, daqui a pouco eu vou mostrar isso. E seguir as instruções de instalação. Também vou mostrar passo a passo isso. Passo 2. Baixar a imagem do sistema operacional ISO. Já vou te adiantar aqui. O ISO, pessoal, o ISO é a imagem de um sistema operacional. Pode ser do Linux, pode ser do Windows e assim por diante. Tá? A gente vai decidir qual sistema operacional a gente vai instalar. Eu estou escolhendo o Linux, o Ubuntu, e vou baixar a imagem do sistema operacional do site oficial. Cabe ressaltar aqui uma coisa importante, que dentro do ambiente Linux, pessoal, ele manda a gente baixar as coisas dentro desses ambientes oficiais, que traz segurança para a gente também, beleza? Passo 3, já estamos aqui, ó, na caixa 3. Passo 3, vamos abrir o VirtualBox, clicar em New, vamos dar um nome para a nossa VM, você vai escolher, vamos escolher o sistema operacional, vamos configurar a quantidade de memória RAM, é uma máquina virtual, precisa de memória RAM, pelo menos 2 GB, e vamos criar um disco rígido virtual também, e a gente vai criar com 25 GB. Perfeito? Então você está vendo aqui em cima que nós estamos com uma receitinha de bolo. O passo 4 é o que? Com a VM criada, a gente vai escolher configurações. Na seção de armazenamento, a gente vai baixar a imagem do nosso sistema, o sistema baixado lá no ISO. Ele está numa pastinha, né? Então não precisa ser CD, DVD, já está numa pastinha. Vamos ajustar as configurações e vamos para o item 5. Já estamos aqui, ó. Vamos iniciar a VM. A VM será inicializada a partir da imagem do sistema operacional em disco. E você vai ver o instalador do sistema operacional. A gente vai seguir as instruções e vamos trabalhar com a máquina, tal, tudo mais, entendendo como que funciona
essas máquinas virtuais, tá? A gente vai fazer agora passo a passo e vamos definir isso nessa aula, que é uma aula muito simples, muito tranquila. O professor colocou aqui o seguinte, ó: instalar e utilizar máquinas virtuais é uma maneira poderosa de testar novos sistemas operacionais. Vamos começar de novo? Ó. Trabalhar com mão firme aqui, ó. Instalar e utilizar máquinas virtuais é uma maneira poderosa de testar novos sistemas operacionais. Também configurar ambientes de desenvolvimento isolados, consolidar servidores. Com ferramentas como o VirtualBox, o processo é relativamente simples, mesmo para iniciantes. Muito simples, pessoal. Muito simples. Beleza? Muito simples. O professor prometeu que cada uma daquela caixinha o professor ia explodir, ia detalhar para você poder fazer a sua instalação aí. E lá vai. Passo 1. Quando você acessar esse link aqui, pessoal, você vai cair numa janela que vai chamar a atenção essa botão aqui, ó, um botãozão, tá? E nesse botãozão, quando você clicar, você vai ver que você tem aqui as opções: máquinas Windows, máquinas macOS, máquinas Intel, distribuição Linux. Mas não importa. Quando você clicar em download, olha a sua pasta de download. Por quê? Porque ele vai baixar esse íconezinho aqui, ó. Você tá ligado que esse íconezinho aqui é o executável que a gente vai executar, vai rodar, tal, tudo mais. Perfeito? Bem, instalação da máquina virtual usando o VirtualBox. Siga as instruções de instalação para instalar o VirtualBox do seu sistema. Então, meu querido aluno, lembra que você... Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Lembra que você chegou aqui, você está com esse arquivinho aqui na sua pastinha de downloads? Você vai executar, não vai colocar para executar? E aí, pessoal, começa. Abre uma janelinha. Bem-vindo a Oracle. Você dá. Prosseguir. Ele vai criar toda aquela estrutura. Ele vai criar, deixar tudo encaixar a tela cheia, tá? Ele vai criar toda aquela estrutura de pasta, subpasta, que você pode modificar, tal, tudo mais. Tá? Vai falar que existem APIs ou dependências com Python. Depois a gente pode mandar bala, pode dar yes aqui sem problema, tá? Ele vai te avisar das interfaces, cuidado, né? Interface de rede, você pode dar ok. E ele vai dizer, olha, estou pronto para instalar. Essas janelinhas são janelinhas sucessivas aí, ó. Essas janelinhas que você está vendo aí, ó. Elas vão vir uma atrás da outra. Tá aí o slide para você acompanhar. São 7 janelinhas. Tem essas 6 aí. E mais uma que ele vai dizer, ó, instalação pronta. Então, nessa etapa aqui é yes, ou next, próximo, sem problema nenhum. Tá? Bem, aí ele vai te dar essa janela aqui, ó, VirtualBox instalado. Olha que tranquilidade. VirtualBox instalado. Tranquilo. Tá? Bem, e agora? Vamos para o passo 2. Passos 2. Você se lembra que eu fui passo 1, passo 2, passo 3 e eu havia prometido uma coisa para vocês. Eu ia detalhar passo por passo. Estamos no passo 2. Com o que você vai estar vendo, onde você vai ter que clicar e tudo mais.
Pessoal, o passo 2 é decida qual sistema operacional você deseja instalar. Perfeito? Nesse endereço aqui, para não ter dúvida, nesse endereço aqui, tá? Você pode fazer o download do Linux Ubuntu. Você chegando nessa página aqui, ele vai te jogar numa imagem como essa, e sem medo de ser feliz, né? Você vem aqui, ó, e vai clicar aqui. Mais uma vez, tá? Mais uma vez. Quando você clicar aqui na sua pastinha de download, olha aqui. Você vai ter também esse outro arquivinho instalado aqui, ó. Baixado, né? Ubuntu, tal, tudo mais, um arquivo de imagem do sistema operacional. Isso é ISO. Isso aqui é o ISO. Tá? Uma imagem ISO do sistema operacional é um arquivo que contém uma cópia exata dos dados de um disco óptico, um CD, um DVD. Inclui também toda a estrutura do sistema de arquivos. É usado para distribuir e instalar sistemas operacionais e softwares, permitindo criar mídias e instalações bootáveis, né? Para você dar boot. Então a imagem ISO, as imagens ISO facilita a transferência, a réplica do conteúdo original. Então olha quanta coisa, se é que você não sabe, né? Olha quanta coisa você está aprendendo aqui. Então você pode baixar ISOs do Windows, você pode baixar o Windows do Linux, você pode baixar o Windows do Solaris e usar para instalar como se fosse uma mídia de instalação. Beleza? Bem, vamos executar, né? Passo 3. Criar uma nova máquina virtual. Já estamos no passo 3. Então, pessoal, lembra daquela janelinha do VirtualBox instalado? Tá aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai ver aqui em New, novo. Perfeito? Bem, ele vai te dar uma janelinha aqui, ó, com o nome da máquina virtual. Então nós estamos aqui, ó. Olha, passo a passo, hein? Passo a passo. Lembra que eu falei para você? Dê um nome para a VM. O nome que eu dei para a VM, pessoal, foi Linux Ubuntu. Tá? Tem aqui a pasta que ele cria para mim. Essa pasta aqui você pode ficar na paz, que ele vai criar para você. Deixa eu apagar tudo aqui. Tá? Linux Ubuntu. E aqui, pessoal, você não seleciona nada, tá? Não selecionado. Se você selecionar alguma coisa aqui, você vai acabar caindo numa outro tipo de instalação. Você vai ter que escolher se é assistido ou não. É mais simples, muito mais simples você não fazer nada aqui. Não coloca nada aqui. E aqui, pessoal, ele já vai trazer, quando você escolher Linux Ubuntu lá, ele já vai trazer o tipo e já traz a versão para você. Beleza? Então tá ali. E você vai dar o quê? Próximo. Na janelinha do VirtualBox agora, a gente está aqui agora, ó, tá vendo? Passo a passo. Configura a quantidade de RAM que você pode usar. Bem, aqui, pessoal, você vai usar aqui, né, o arrastar para aumentar ou para diminuir a quantidade de memória que você quer. A gente aqui está trabalhando com 2 GB. Professor, eu estou vendo aqui 2.2048 MB. Ô, meu aluno, quilo, mega, giga, tera, peta, hexa, né? Então, vamos combinar? 2048 MB é a mesma coisa que 2 GB. Outra coisa que você pode escolher aqui
é a questão dos processadores. Só fica atento. E você é um aluno técnico. Só fica atento, você é aluno técnico, tá? Que apesar de estar falando aqui uma CPU e chegando a 4 CPU e você poder aumentar aqui a quantidade de CPU, você sabe que o nosso computador só tem uma CPU. Ah, professor, mas ali está mostrando 4. Não, aquilo lá são núcleos. O VirtualBox enxerga como núcleos, ou enxerga os núcleos como CPU. E quando você compra um Intel i5 Core, ou se você tem dinheiro, você compra um i7 Core, ou se você tem mais dinheiro ainda, você compra um i9 Core, você tem que saber que Core são núcleos. E é uma tecnologia que a Intel trouxe para enganar o sistema operacional, fazendo ele acreditar que tem várias CPUs, mas na verdade são vários núcleos. E se você viu o ano passado com o professor de hardware, existe também o conceito HT da Intel, Hyper-Thread, onde além de ter 4 núcleos, por exemplo, o Hyper-Thread engana o sistema operacional ainda dobrando essa quantidade de núcleos. Então a tecnologia HT da Intel, ela faz com que o sistema operacional pegue um Intel i5 com 4 núcleos e ache que tem 8. E cada núcleo desse vai ser bem-vindo na hora de fazer o processamento. A sua máquina vai ficar mais rápida. Gente, até celular é octa-core. Quanto mais núcleo, quanto mais o sistema achar que tem núcleo, melhor. Ponto. Ah, professor, não tem esses conceitos. Precisa ter. Se precisar, depois a gente grava um suporte disso daí, que é uma parte que eu gosto muito de falar também. Bem, voltando aqui, nós temos então, nós escolhemos aqui, para fechar, 2 GB e 2 núcleos, ou 2 CPUs, você já sabe agora. Perfeito? Tá aí escolhido. Crie um disco virtual. E nós criamos aqui, 25 GB. De novo, a gente tem o nosso arraste e solta, aumentando ou diminuindo aí. Perfeito? Pessoal, eu sou um professor meio assim não, né? Eu sou um professor que gosta de explicar tudo. Eu tenho até um desenho que eu fiz do disco virtual, porque meu aluno não estava entendendo. Mas não era um aluno técnico que nem você, era um aluno tipo de contabilidade, ou de formação de contabilidade, fisioterapeuta. Gente, o perfil dos meus alunos em concurso público são esses, ou é esse. É fisioterapeuta, é advogado, é professor de educação física e quer prestar concurso. E vai cair memória virtual para ele. Então, tudo que é virtual em TI é uma coisa que nós não temos, mas o sistema faz de conta que tem. Ponto. Um disco virtual, pessoal, é um disco que o Windows utiliza como se fosse, abre aspas, uma memória RAM. Quando a memória RAM começa a ficar insuficiente, ele manda esses dados para o disco virtual. Quando ele precisa dos dados de novo, ele traz essas informações do disco virtual. O nome disso é swap de disco. Troca. Beleza? Então fica aí só um reforço do que é uma memória virtual. Criamos um novo tamanho do disco, 20 GB, next. E aí, meu querido aluno, você tem lá um sumáriozinho. Sumário. Sua máquina foi criada. Beleza? Ou vai ser criada, né? Tem o nome da máquina, tem a pasta da máquina, tem a imagem ISO. Perfeito? Sistema operacional Ubuntu, tem a memória principal, tem um processador. A gente escolheu um lá, eu acabei
definindo como e tem tamanho do disco virtual. Agora finalizar. Beleza? Olha aí, meu querido aluno, nossa máquina virtual está criada. Show de bola, professor. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Criadinho, hein? É isso que você vai ver na sua máquina. Show de bola, parabéns. Legal? Então, pessoal, tem aqui... A gente tem aqui, né? Que temos uma máquina, ela está desligada e a pré-visualização dela está aqui. Tem as informações do sistema operacional, tem as informações do disco, da memória, memória de vídeo. Passo 4. O que a gente vai fazer agora? Vai entrar em configurações aqui, ó. Beleza? Olha o botão de configurações lá. Vamos deixar aqui cheio. Olha o botão de configurações lá. E aí, pessoal, você vai ver que o armazenamento é controladora SATA. Gente do céu, também precisaria falar de SATA. Serial Attachment, né? Uma tecnologia de atachamento, que é a conexão que liga o seu HD à placa-mãe. Ponto. Tem também aqui, pessoal, informações sobre o tamanho da sua memória, sobre o tamanho real, o tamanho do disco virtual, o tamanho da memória real que a gente definiu, o conectado a Linux, Ubuntu, tudo bonitinho. Então aqui a gente também complementou isso aqui e isso aqui também, ó. A seção Storage, armazenamento, a gente vai escolher, né? Adiciona a imagem do ISO baixado. É nesse momento, na seção Storage, na seção Armazenamento, que a gente vai escolher onde está o nosso disco. Perfeito? Aqui, ó. Onde está aquele disco ISO, tá? Onde está aquele disco ISO que a gente escolheu. Perfeito? Bem, passo 5. Passo 5, pessoal. Ele vai iniciar a instalação do sistema operacional Linux, tá? Você vai clicar onde? Você vai clicar em iniciar. Tá desligado ainda? Você vem aqui, ó, Start. Iniciar. Para ligar a sua máquina virtual. Não podemos nos esquecer que a máquina está criada, mas ela está paradinha lá. Está paradinha. Beleza? Bem, aí vai aparecer ela ligando aqui, ó. Essa imagem você vai ver aí na sua máquina. Beleza? E ela vai dar uma mensagem. Perfeito? Que houve uma falha no boot. Sem problema. É só você colocar aqui o caminho que está o seu disco virtual, o ISO do Linux, perfeito? No primeiro momento ela vai te dar essa mensagem. No boot table funcionou. Então, gente, você lembra que eu falei que um sistema operacional, depois que ele é carregado, tal, tudo mais, você lembra que eu falei que ele vai numa área de boot, dá o boot na área específica? A nossa máquina virtual tentou fazer isso no primeiro momento e não conseguiu. Ah, professor, mas como que eu faço? Ele vai abrir essa janela aqui e você localiza aquela pasta de downloads. É só você dar o caminho aqui da sua pasta de downloads. Beleza? Fechou. Agora, pessoal, você vai ver que ele já abre o Groove aqui, ó. Lembra que eu falei? Que é o gerenciador de boot. Vou deixar a tela cheia aqui, ó. E agora, pessoal, você vai só reiniciar a sua VM a partir do disco virtual. Por quê? Porque ele já instalou o ISO, que a gente deu aquele caminho, e ele já vai te dar essa mensagem aqui. Quando te der essa mensagem aqui, pessoal, significa que já está tudo funcionando. Tá? E aí você vai usar de que forma? Exibir. Vai na sua janelinha lá do VirtualBox,
E agora, em vez de iniciar, tal, você vai exibir. E agora, pessoal, essa foto aí que você vê já é a foto que vai estar na sua máquina com o Linux. Ó, isso aqui já é o Linux rodando, funcionando perfeitamente. Beleza? Então agora você já tem aqui um menu suspenso, é característica do Linux. E você tem todas as opções aqui de configuração, criar tela, pausar, reinicializar, desligar se você quiser. Ok? E para finalizar, quando você escolhe fechar a máquina virtual, ele abre essa janelinha aí e desliga a sua, para você poder desligar a sua máquina virtual. Beleza? Então, meu querido aluno, em uma horinha cravada, a gente mostrou para você como criar uma máquina virtual usando o VirtualBox, além de mostrar todos os conceitos para vocês sobre máquina virtual, a necessidade e tudo mais. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos. Estamos aqui na Fundação do Instituto Tecnológico de Osasco. O professor Benjamin se despede. Um abraço.